Pessoal, muitas notícias estão saindo, muitas notícias mesmo a respeito do caso do Flávio Bolsonaro. Para abordar tudo seria necessário fazermos uma live nos mesmos moldes que nós fizemos na nossa última, mas por conta do feriado, por conta de todo o horário, eu não sei se será possível fazer isso na segunda-feira, tá? Então vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu aviso vocês aqui no YouTube e também lá no Twitter. Me sigam no Twitter, @profileoficial, porque caso eu consiga fazer uma live, a gente vem aqui organizar para fazer uma live e eu entre em contato com vocês. Mas as notícias estão vindo, muitas notícias, muita coisa está ocorrendo a respeito do caso do Flávio Bolsonaro, do esquema de rachadinhas. E assim, agora já podemos dizer que Flávio Bolsonaro ele é um quadrilheiro. Flávio Bolsonaro ele é considerado pelo Ministério Público como chefe de organização criminosa. Isso mesmo, Flávio Bolsonaro é chefe de organização criminosa que desviava dinheiro, aponta o Ministério Público. Essa é uma reportagem do G1. Segundo o Ministério Público, foram identificados pelo menos 13 assessores que repassaram parte dos salários ao ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Senador nega a prática de rachadinhas. E esse esquema era um esquema tão complexo que havia um raio de atuação de 200 quilômetros, porque envolvia ali pessoas morando em outras localidades, não só na cidade do Rio de Janeiro. Então ele tinha uma quadrilha dentro do gabinete, ele tinha uma quadrilha muito bem organizada dentro do gabinete dele, e ele utilizava a loja dele, da Copenhague, no shopping da Barra da Tijuca, para lavar dinheiro. E o Flávio Bolsonaro acabou dando uma explicação, xingando algumas pessoas, porque ele falou que os depósitos que ele fez na conta, os depósitos que ele fez referentes ao dinheiro recebido na loja de chocolates eram porque os clientes pagam mais em dinheiro do que no cartão, e chamou as pessoas de energúmenas. Mas eu acho que o senador não está em posição de xingar ninguém, né, na atual conjuntura. Ele tem que abaixar a bolinha dele e ficar muito quietinho, muito neném, porque o que ele está acontecendo, se o depósito é feito em dinheiro, por que ele está pedindo habeas corpus? Se ele está tão seguro de si que não há uma prática de rachadinhas, que o dinheiro todo que vem da Cacau Show, do chocolate, ele que é o Willy Wonka, né? Por que ele está tão preocupado e pedindo habeas corpus? O que ele está temendo? O que Flávio Bolsonaro deve? Que ele tanto teme? Se ele não deve nada, ele não tem nada a temer. Se é tudo lícito, o que abre as portas da loja de chocolates dele, não há nenhum problema. E para piorar a situação, Bolsonaro passa o recibo e ele está muito nervoso com toda essa situação. O que ocorreu? O que aconteceu? Hoje de manhã, Bolsonaro foi indagado mais uma vez sobre o depósito na conta de Michele Bolsonaro no valor de R$ 24 mil. Bolsonaro se exaltou e passou um recibo de culpa. Xingou a pessoa que fez a pergunta, insinuou que a pessoa que fez a pergunta era homossexual, falava, você tem uma cara de homossexual, um negócio assim do tipo, e depois falou assim, a sua mãe passou o recibo pro seu pai? Algo completamente descortês, que foge completamente da liturgia do cargo, é uma quebra de decoro absurda do Bolsonaro, uma total falta de destempero, e passa aí que ele está preocupado com a situação. Demonstra que ele não está tranquilo, que o fim de ano de Bolsonaro vai ser um fim de ano bastante tenso, porque todos os dias nós temos mais notícias a respeito desse caso. Os líderes dos partidos estão rindo por dentro, pelo que foi noticiado pelo Josias de Souza no blog da UOL, com toda essa situação de Bolsonaro. É uma ruína ética de Bolsonaro, é uma desmoralização muito grande. E para piorar tudo ainda, porque é muita coisa. Esse caso é um caso bastante preocupante. Eu estou fazendo o compilado de dos comentários aqui, das notícias. À noite eu vou fazer um vídeo, um apanhado geral sobre qual é o principal ponto que pode prejudicar Bolsonaro e talvez levar até mesmo para um impeachment. Mas olha só o que dá nessa reportagem do G1 sobre uma troca de mensagens a respeito de duas funcionárias do gabinete do Flávio Bolsonaro. O Ministério Público apresenta uma troca de mensagens com uma das funcionárias do gabinete em que ele escreve, abre aspas, você pode me informar o valor que foi depositado este mês para eu prestar contas? O Ministério Público diz que ele, no caso Fabrício Queiroz, conversava com Daniele Mendonça, ex-mulher de Adriano Nóbrega. O Adriano Nóbrega ele é ex-capitão do BOPE, que foi denunciado como líder de um grupo de milicianos e assassinos de aluguel conhecido como Escritório do Crime. É esse Escritório do Crime que é o grupo miliciano, que tudo indica, foi o responsável, que arquitetou, foi responsável pela morte de Marielle Franco e do seu motorista. O Ministério Público afirma que a nomeação de Daniele no gabinete de Flávio foi feita a pedido de Adriano, ou seja, o miliciano pediu diretamente
para que houvesse a nomeação da ex-esposa dele. A investigação mostra que no final de 2017, Fabrício Queiroz demonstrou preocupação com a situação de Daniele por causa das eleições de 2018 e o receio de que o aumento da exposição de Flávio Bolsonaro levasse a imprensa a descobrir a nomeação da esposa do miliciano em seu gabinete. Foi o que ele escreveu numa outra mensagem. Abre aspas, sobre o seu nome, não querem correr risco. Tendo em vista que estão concorrendo e a visibilidade que estão. Estão fazendo um pente fino nos funcionários e na família deles. Daniela acabou exonerada e numa conversa em janeiro ela admitiu a uma amiga que sabia da origem ilícita do dinheiro. Eu já vinha há um tempo muito incomodado com a origem desse dinheiro na minha vida. Sei lá, Deus deve ter ouvido. Os promotores mostram ainda que o esquema de funcionários fantasmas aí tinha uma base de atuação de 200 quilômetros da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então perceba, é muita sujeira dentro do gabinete de Flávio Bolsonaro, é uma formação de quadrilha, Flávio Bolsonaro ele é um quadrilheiro e o Bolsonaro passou o recibo com todo o destempero que ele teve hoje com as perguntas que foram feitas ali pelas pessoas, os repórteres, uma completa deselegância. Então o que nós temos até o momento? Que Flávio Bolsonaro ele é um quadrilheiro, é chefe de organização criminosa, tinha formação de quadrilha dentro do gabinete. Todo aquele discurso da pauta moral, toda aquela questão de corrupção acaba caindo por terra. É claro que muitas pessoas, muitos bolsonaristas vão continuar seguindo Flávio Bolsonaro, por mais que as provas mostrem aqui, por mais que nós tenhamos documentos, provas consolidadas, enfim, vão continuar acreditando no Flávio Bolsonaro. Vamos ver se esse episódio vai acabar revertendo em alguma queda de popularidade de Bolsonaro. Hoje nós tivemos uma pesquisa Ibope, houve uma pequena queda ali de Bolsonaro, mas está ainda nos 29%, ou seja, oscilando dentro daquela margem dos 30%. Não sei se vale a pena fazermos um vídeo a respeito disso, talvez sim, talvez não, vamos continuar, vamos ver como vão ser os próximos assuntos. Mas se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo e me siga também no Twitter, @profleoficial.